Hora de fazer uma questão da banca AOCP, uma questão que trabalha a matéria de análise sintática do período simples. A banca quer que você identifique nesta frase qual que é a função sintática do pronome nos. A frase é: não queria iniciar uma raça de monstros mais poderosos do que os humanos que pudesse nos extinguir. Qual é a função sintática que nos exerce aí? Para resolver questões desse tipo, sempre comece fazendo a análise da oração pelo verbo. Descubra a transitividade do verbo, procure o sujeito do verbo, esse tipo de coisa. Para poder encontrar aqui a resposta, temos que ter certeza de qual é a transitividade do verbo, que neste caso é um verbo transitivo direto. Só para lembrar, o que são verbos transitivos diretos, aqueles que nós chamamos carinhosamente de VTDs? São verbos que apresentam um alvo para a ação, é uma situação em que a ação ela transita do sujeito para um objeto, eles têm um complemento, só que este complemento não é introduzido por preposição, ele se liga diretamente ao verbo. O esquema seria mais ou menos assim, ó. Você tem o verbo mais algo ou alguém. Essa é a estrutura. Aí nós temos, por exemplo, comprar uma casa, comprar algo, não tem preposição, verbo transitivo direto. A ação transita do sujeito, eu comprei, para o objeto, uma casa, que é o alvo da ação, por exemplo. Vamos ver aqui agora o que é importante para essa questão. Além de reconhecer a transitividade verbal, nós temos que visualizar o seguinte. Ora, os complementos verbais podem vir na forma nominal, eles podem ser um substantivo, ora, eles podem vir na forma pronominal. Então, você pode colocar um pronome pessoal no lugar deles. E isso é muito cobrado nas provas, até porque os brasileiros não têm muito costume de usar uma espécie de pronome no dia a dia, na linguagem escrita, até que sim, numa situação mais formal, mas no dia a dia, nós brasileiros não usamos com muita frequência os pronomes oblíquos átonos, que são esses aqui, e que podem, quando complementam verbos, exercer certas funções. Veja bem, o pronome o, assim como suas variações, pronomes o, a, os e as, quando complementam verbos, funcionam como objeto direto. Então, eles têm que ser complementos de verbos transitivos diretos. Os pronomes lhe e lhes, quando complementam verbos, trazem sempre uma preposição embutida. Aliás, em qualquer uso, lhe e o lhes vão ter que trazer preposição embutida. Então, eles só podem complementar verbos transitivos indiretos ou bitransitivos, mas eles têm que estar na função de objeto indireto. Já os pronomes me, ti, si, nos e vos, ora podem funcionar como objeto direto, ora como objeto indireto. Vai depender da regência verbal. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Essa primeira frase, deixou a família. Eu tenho o verbo deixar, que nessa acepção é transitivo direto, abandonar. Quem deixa, deixa algo. Quem deixa, deixa alguém. Deixou quem aqui? A família. Exerce a função de objeto direto, o termo a família. Posso fazer a substituição por um pronome? Posso, desde que eu escolha o pronome adequado, um que represente o feminino, singular, na terceira pessoa. Posso colocar sem problema algum, deixou-a, e a frase fica correta. E na frase de baixo, assiste ao preso o direito ao silêncio. O verbo assistir, no sentido de caber a alguém, alguma coisa caber a alguém, é transitivo indireto. Ele apresenta um sujeito, no caso aqui, o direito ao silêncio, e o objeto indireto, no caso, ao preso, introduzido, regido pela preposição a. Nesta acepção, o verbo assistir aceita o uso do pronome lhe como objeto. Então, eu posso muito bem colocar assim, ó, assiste-lhe o direito ao silêncio, sem problema algum. Neste caso, o lhe exerce a função de objeto indireto. No caso de cima, o a exerce a função de objeto direto. Agora vejamos as duas últimas frases. Eu quero completar ali com um termo equivalente ao eu. Certo? Então vejamos. Primeiro caso, para poder saber qual pronome eu tenho que colocar, eu preciso identificar a regência do verbo. O verbo ofender é um verbo transitivo direto. Quem ofende, ofende alguém. É verbo mais alguém. Mas eu não posso colocar assim, ó, ofendeu eu. Não tem jeito. A norma padrão não aceita. Preciso encontrar um pronome que o substitua. Vou procurar aqui entre as opções, ó, encontrar o me. Posso colocar ofendeu-me, que vai exercer a função de objeto direto do verbo ofender.
Mas na de baixo, eu já vou precisar de um objeto indireto, porque o verbo dar é um verbo bitransitivo. Então, ele apresenta um objeto direto, sem preposição, e um indireto, com preposição. Um presente já é o direto, dar algo. Agora, eu preciso do a alguém. E o alguém, que é destinatário do presente, neste caso, sou eu. Mas, novamente, eu não posso falar, deu a eu um presente. Se eu quiser usar um pronome, eu teria que colocar deu a mim, que seria um oblíquo tônico, mas eu quero escolher um oblíquo átono. Qual seria a possibilidade aqui? Novamente, deu-me um presente. Só que, neste caso, o me exerce a função de indireto. Dá para a gente ver, então, que dependendo do verbo, o me pode ser objeto direto e, dependendo, indireto. Isso vale também para o ti, para o si, para o nos e para o vos. A preposição vai ou não existir embutida neles, dependendo da regência verbal. Agora voltemos à questão aqui. Precisamos analisar, então, qual que é a relação do nos com o verbo extinguir. Para facilitar a vida, identifique o pronome que, qual é o referente, o termo que o pronome relativo que retoma, e monte uma frase. Ele retoma aqui uma raça de monstros. E a frase fica mais ou menos assim. A raça de monstros pudesse nos extinguir. Pudesse extinguir forma uma locução verbal. Toda vez que eu tiver que analisar uma locução verbal, precisarei ver a regência do último verbo, que é o verbo principal. É ele que manda na locução. E quem extingue, extingue alguma coisa. É um verbo transitivo direto. A raça de monstros é o sujeito da locução. E o nos, então? O nos, que vai equivaler a nós, mas não na função que nós poderia aparecer, é o objeto direto do extinguir. A ação transita, então, do sujeito raça de monstros até o objeto nos, que equivale a nós. Então, neste caso, nós temos um objeto direto, representado pelo pronome nos, porque nós não podemos colocar aí a raça de monstros pudesse extinguir nós. A língua não aceita, a norma padrão não vai aceitar. Então, temos que buscar um pronome oblíquo correspondente. Sendo assim, a resposta aqui é letra B de bola. O nos exerce a função de objeto direto da locução verbal. Até a próxima, pessoal!